Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Imagino que hoje deve estar sendo um bom dia para os vereadores do Rio de Janeiro, para os servidores da Câmara Municipal, para todos nós que convivemos diariamente nesse palácio. Mas eu tenho certeza também que hoje não está sendo um bom dia para os moradores e as moradoras do Jacarezinho, aqui mesmo na nossa cidade, tão próximos de nós. Já são 7 dias em que os moradores e as moradoras do Jacarezinho vivem uma situação de terror. No dia 11, aconteceu mais uma operação policial de combate ao tráfico de drogas. E um policial civil foi alvejado e faleceu. Desde então, todos os dias, vem ocorrendo operações policiais com blindados e helicópteros na comunidade. Hoje é o 7º dia em que a população do Jacarezinho vem toda ela sofrendo com essas operações policiais. No sábado, dia 12, véspera do Dia dos Pais, ocorria uma festa infantil lá no Jacarezinho, até o momento em que o helicóptero da PM deu diversos voos rasantes e houve tiros. Dezenas de crianças e pais correram para se abrigar e algumas crianças ficaram horas desaparecidas, porque na tentativa de salvar as próprias vidas, se perderam seus familiares. Não bastasse essa ação desastrosa, no dia seguinte, Dia dos Pais, a operação prosseguiu com troca de tiros que invadiram a noite e impediram qualquer tipo de comemoração do Dia dos Pais, nesse domingo. E os relatos sobre mortos na comunidade vêm se multiplicando, não se sabe o número exato, mas há relatos de uma criança de 5 anos morta na véspera do Dia dos Pais, e um verdureiro que trabalhava na entrada da favela foi morto ontem. E a situação é essa, são 7 dias em que uma favela inteira está trancada dentro de casa, sem conseguir estudar, sem conseguir trabalhar, com o comércio fechado, pânico durante uma semana na favela do Jacarezinho. E é impressionante, porque acho que a gente vai ter que repetir muito isso por aqui. A nossa sociedade ela precisa refletir. A gente está dando sempre o mesmo remédio para tentar resolver o problema da violência. A gente não consegue resolver o problema da violência com esse remédio. O que a gente faz? Dá mais remédio, do mesmo remédio. Não consegue resolver mais do mesmo remédio. Já são mais de 30 anos militarizando, aumentando o armamento na mão da polícia, aumentando a letalidade do nosso Estado, aumentando o número de presos. Há 15, 20 anos atrás, eram 50 mil encarcerados. Já estamos chegando a 700 mil encarcerados no nosso país. Essa é uma situação difícil de compreender como a sociedade aceita que persista. Essa semana também, se eu não me engano, no dia de ontem, o jornal Extra anunciou que está criando uma nova editoria, a editoria Guerra do Rio, uma editoria para tratar de uma situação especial de guerra na cidade do Rio de Janeiro. Sobre isso eu tenho 2 coisas a dizer. Primeiro, do ponto de vista das relações internacionais, da lei, do que regulamenta o funcionamento dos estados, não há guerra no Rio de Janeiro.
E nós não podemos aceitar a utilização desse termo. Não há grupos armados disputando o poder. Não são dois estados, não tem uma invasão estrangeira na nossa cidade. Porque guerra tem um status especial. Se a gente considera que é uma guerra no Rio de Janeiro, do ponto de vista jurídico, a gente está suspendendo a vigência do Estado Democrático de Direito na cidade do Rio de Janeiro. E se a gente pode falar que há uma guerra, essa guerra não é uma guerra entre forças iguais e organizadas que disputam. É uma guerra do Estado brasileiro contra o povo brasileiro. É uma guerra aos pobres. É uma guerra permanente, em que há séculos se nega direitos à grande maioria da nossa população, se nega o mínimo e se responde com violência estatal, a violência que obviamente vai surgir no meio de uma população que tem seus direitos sistematicamente negados. É claro que o crime não é exclusividade da pobreza. Todas as classes sociais cometem crimes, mas o crime da pobreza, ele é fruto do crime da riqueza, do crime dos ricos. Não é o crime dos pobres que produz o crime de colarinho branco, que produz a corrupção, que produz um Estado subserviente aos interesses do capital. Mas o contrário é verdade. É o crime dos ricos que produz essa situação de miséria, que produz uma resposta criminosa e, para a sorte da nossa sociedade, de uma parcela muito pequena daqueles que são submetidos a essas condições de vida. E essa guerra aos pobres, dos dois lados, quem morre são os pobres. Os varejistas do tráfico de drogas, os ladrões de galinha, os moradores das favelas e das periferias, os praças da Polícia Militar, os inspetores da Polícia Civil. Essas são as vítimas dos dois lados. E no fogo cruzado entre esses dois lados, as vítimas são os pobres, especialmente os negros da nossa cidade. Claro que muitas pessoas, provavelmente no Facebook, alguém vai comentar, mas precisamos de medidas emergenciais. Eu vou repetir, essas que a gente vem repetindo há 30 anos, há 40 anos, não são medidas emergenciais que sirvam para nada, a não ser para agravar o problema. Nós queremos medidas emergenciais porque a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado não fazem emergencialmente uma consulta nas favelas do Rio de Janeiro para saber quais são as reivindicações dos moradores das favelas para melhorarem a sua qualidade de vida, para poder enfrentar os problemas que a pobreza, que a miséria produzem. O núcleo do PERSOL de Copacabana e Ipanema fez isso com a Associação de Moradores do Cantagalo. Entrevistaram a Associação de Moradores, identificaram uma pauta de reivindicações. Em termos de limpeza urbana, reativar os 20 garis comunitários que atuavam no Cantagalo, realizar uma desratização de toda a favela, tampar as canaletas de águas pluviais, efetuar uma operação de poda das árvores, fornecer cerca de 20 pneus usados de carro e latas de tinta para projeto de reciclagem. Na saúde, eles reivindicam contratar mais 2 médicos para a Clínica da Família, montar uma academia da terceira idade próxima ao posto de saúde, energia elétrica e iluminação pública, tem vários itens, repor postes tombados e trocar postes degradados, trocar lâmpadas quebradas por novas lâmpadas,
reestruturar a rede elétrica, mudar o percurso de fiações, moderar as taxas de consumo de eletricidade, colocar mais um transformador e um relógio na nova Brasília 2, acabar com os disparos efetuados por policiais em transformadores, o que acarreta em apagões. Quer dizer, nós temos sim medidas emergenciais a tomar para a gente enfrentar essa situação que vem provocando tanto medo, tantas mortes, tanto sofrimento na nossa cidade. E o caminho é, emergencialmente, nós escutarmos o povo que mora nas favelas do Rio de Janeiro, ouvir as suas reivindicações, entender as suas necessidades e cumpri-las, Vamos parar essa cidade e resolver o problema das favelas, os problemas nas favelas. Vamos para uma emergência diferente, criativa. Talvez a gente encontre o caminho por aqui. Porque esse caminho do caveirão, do helicóptero, do fuzil, a gente não é possível, né? Eu acho que todo mundo já entendeu que é um caminho que não serve para nada, a não ser para produzir morte e tristeza.